E aí, galera, meus povos e minhas povas, vamos a mais uma aula de história. Muita atenção, o tema hoje é Napoleão chega ao poder. Napoleão, Era Napoleônica. A Era Napoleônica que inicia em 1799 e vai até 1815. 1799 a 1815. Napoleão Bonaparte chega ao poder quando? Em 9 de novembro de 1799, com o golpe dos 18 Brumários. Quando termina a Revolução Francesa, inicia aí a Era Napoleônica, que vai de 1799 a 1815. Napoleão Bonaparte, personagem da história, nasceu na Córcega no ano de 1769. Ainda muito jovem, com 10 anos de idade, seu pai encaminha ele para a escola militar. Seu empenho e determinação já tinha como meta a escola militar, ser um militar. Chega a tenente aos 19 anos de idade. Quando se deu a Revolução Francesa, foi a oportunidade dele também conquistar outros cargos, outras patentes. Napoleão Bonaparte chega a general aos 27 anos de idade. General aos 27 anos de idade. Na Era Napoleônica, foi bem bacana, né? Essa Era Napoleônica que começa em 1799, o início, um consulado, primeiro formado por 3 cônsules, depois o cônsul vitalício. Esse período de consulado vai de 1799 a 1804. Depois do consulado, tivemos o Império. Ele como imperador, Napoleão I, 1804, vai até 1814. Aí um governo final, formado por 100 dias, no ano de 1815. Após o golpe dos 18 Brumários, relembrando, 9 de novembro de 1799, foi instaurado o regime de consulado, formado por 3 cônsules, sendo o primeiro Napoleão Bonaparte, o abade Sieyès e o general Ducos. Lembrando que o abade é religioso, né? Um religioso. E aí estava composto os 3 cônsules. Nesse período de consulado, nós tivemos a Constituição de 1799. Voto universal, todos. Recuperação econômica diante da crise financeira causada antes e durante a Revolução Francesa. Criou o consulado, regulamentou o consulado. Já no consulado, nós tivemos uns fatores bem interessantes. Pleno poder para propor leis. Então, Napoleão Bonaparte passa a ter pleno poder para propor leis. Declarar guerras e acordo de paz. Isso é dado a Napoleão Bonaparte. Constituiu o Banco da França para tornar-se a moeda da França forte. Criou a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que colocaria a França nesse processo industrial. Construção de pontes e estradas, drenagens de pântanos, isso é importante, que satisfez a população. Financiamentos públicos para a produção agrícola e principalmente para o segmento, para a produção industrial, para fazer frente à Inglaterra. Quando falamos das frases famosas de Napoleão Bonaparte ou do seu poderio militar, da sua estratégia militar, eu sempre gosto de trabalhar algumas frases de Napoleão Bonaparte para entender esse processo dado a ele, né? Ser um grande estadista. Frases de Napoleão Bonaparte. Uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. O amor pela pátria é a primeira qualidade do homem civilizado.
Minha grandeza não consiste em nunca ter caído, mas em levantar-se para sempre. O único inimigo que temo é a natureza. O momento mais perigoso chega com a vitória. Em 1802, através de um plebiscito, torna-se Napoleão Bonaparte cônsul vitalício, com o direito de indicar seu sucessor. Em 1804, olha a estratégia dele. Depois de denunciar uma possível trama para assassiná-lo, através novamente de voto, torna-se imperador, sob o título de Napoleão I. Então, primeiro 3 imperadores, 3 cônsules, agora cônsul vitalício, depois, 1804, tornar-se-ia imperador com o título de Napoleão I. Quando do Império, Napoleão Bonaparte, 1807, ele assina o bloqueio continental. É claro que o bloqueio continental foi assinado para impedir o crescimento da Inglaterra. O bloqueio continental dizia que estava fechado todos os portos, decretava o fechamento de todos os portos europeus às embarcações britânicas. Todos os portos europeus às embarcações britânicas. Isso causou aí um certo problema. Aqueles que desrespeitassem o bloqueio continental teriam seus territórios, seu estado, né, seu país, invadido pela França. Acontece com a Rússia, acontece com Portugal, acontece com a Espanha, que tiveram seu território invadido pelos franceses. Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das coligações, das batalhas em que Napoleão se viu envolvido, das guerras em que Napoleão se viu envolvido, das suas vitórias, suas derrotas e o momento dos seus 2 exílios. Primeira coligação contra a Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia, Holanda, Espanha, Estados Alemães, o Sacro Império, né? E os Estados Italianos. E aí, gente, foi o momento em que Napoleão Bonaparte se viu vitorioso, né? E Napoleão Bonaparte, ele se viu vitorioso. Quando ele chega com 27 anos de idade ao cargo de general. Brilhante campanha napoleônica, principalmente na Itália. Segunda coligação contra a Inglaterra, Turquia, Áustria, Rússia e as 2 Sicílias. Aqui também, investido dos poderes de primeiro cônsul, Napoleão derrota os austríacos em Marengo, isso por volta de 1800, obrigando-se a assinar a paz, a paz com os austríacos, e os ingleses assinam a paz em Amiens em 1802. Então, mais um momento em que Napoleão Bonaparte se viu vitorioso. Terceira coligação contra a Inglaterra, Áustria e Rússia. Os ingleses vencem na batalha naval de Trafalgar, em 1805, anulando o plano de Napoleão de atravessar o Canal da Mancha e invadir a Inglaterra. Mas o que acontece aí, né? O Napoleão também tinha sua estratégia. Teve sua estratégia nesse momento aí. Napoleão vence os austríacos em Ulm, em outubro de 1805, e os austro-russos na famosa Batalha de Austerlitz, em dezembro de 1805. A Áustria pede paz. Então, ele perde para a Inglaterra, mas ele ainda continua contra os austríacos e contra os russos. Quarta coligação contra a Inglaterra, Prússia e Rússia. Os prussianos são derrotados. Aí, nesse momento, Napoleão entra em Berlim, vence os russos. O czar I firma a paz com Napoleão contra a Inglaterra. Napoleão implanta o bloqueio continental. Aí já está nesse momento. E que teve como consequência a vinda da família real em 1808 para o Brasil. Quinta coligação contra a Inglaterra, Áustria e Espanha. Napoleão vence os austríacos em 1809
Outro fato interessante, né? O imperador austríaco Frederico II solicita a paz. Tem-se a assinatura do Tratado de Viena. Aí, nesse momento, nessa quinta coligação, Napoleão se torna o dono absoluto da Europa Ocidental e Central. Sexta coligação contra Inglaterra, Rússia e Suécia. A 12 de junho de 1812, Napoleão atravessa o Niemen e invade a Rússia com a Grande Armée, com aproximadamente 509.700 homens, composta de franceses, italianos, austríacos, croatas, suíços, bávaros, saxões, prussianos, belgas, holandeses, poloneses e westfalianos. Então aí está com o time de soldados, ainda na sexta coligação. Sexta coligação, aí começa, né, algumas questões em Borodino, a 150 quilômetros de Moscou. O general russo enfrenta os soldados de Napoleão, já estão reduzidos a 128.000 homens. As forças de Napoleão entraram em Moscou em 14 de setembro, quase totalmente abandonada pela sua população, o que nós chamamos de teoria da terra arrasada, né? Tática da terra arrasada. No dia seguinte, porém, a cidade é incendiada pelos próprios russos. A retirada das tropas de Napoleão em pleno inverno, que é o que acaba dizimando parte dos soldados de Napoleão Bonaparte. Napoleão perdera mais de 490.000 soldados, era o começo do fim, aí já nessa sexta coligação. Na sexta coligação, quando ele se deu por derrotado, ele perde, né? E é exilado na ilha de Elba. Onde ele fica lá até que ele consegue reestruturar um exército e retorna aí por volta de 1815 para compor o que nós vamos chamar de governo dos 100 dias. Sétima coligação, os 100 dias, 1º de março de 22 de julho de 1815. Napoleão foge de Elba e desembarca na Provença com 1.000 soldados veteranos. Sua marcha sobre Paris é uma consagração triunfal. Em poucos dias reúne aproximadamente 124.000 homens e se atira contra 220.000 anglo-prussianos. É finalmente derrotado na Batalha de Waterloo, batalha em que ele se viu encurralado, né? A famosa, daí a gente vem com aquela máxima, assim que Napoleão perdeu a guerra, né? Porque se viu encurralado. Abdica em 22 de junho e tenta embarcar para os Estados Unidos, mas é preso pelos ingleses, que o envia prisioneiro a Longínqua, ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morre 6 anos mais tarde, em 5 de maio de 1821. Aí a ilha de Santa Helena, no mapa. Napoleão Bonaparte é exilado na ilha de Santa Helena, no sul do Atlântico, né? No Atlântico Sul, onde ficou até morrer em 1821, morre de úlcera no estômago, e a França é restaurada à monarquia do rei Luís XVIII. Bem interessante, né? Antes da Revolução Francesa, nós tínhamos uma monarquia dos Bourbons, encerra com Luís XVI, e temos a Revolução Francesa para tirar um monarca absoluto. Depois da Revolução Francesa vem o Napoleão absoluto, onde é tirado Napoleão Bonaparte e voltam à monarquia com o rei Luís XVIII. O salvador da República, né? Então a figura do Napoleão Bonaparte, essa história. E aí nós temos o Congresso de Viena, em 1814, 1815, quando alguns estados ainda absolutistas, né, se reúnem na tentativa de implantar o absolutismo, de restabelecer o absolutismo. Forma-se o Congresso de Viena e depois a Santa Aliança, que era a forma de impor militarmente os acordos e as imposições
do que era determinado pelo Congresso de Viena. Mas a gente vai contar no próximo encontro, na nossa próxima aula. E aí encerramos, meus povos e minhas povas, encerramos aí uma aula um pouco mais curta, mas para que você pudesse ter aí um conhecimento mais amplo, peço para vocês anotarem, fazerem os exercícios, as dúvidas dos nossos próximos encontros. Com certeza tiraremos todas as dúvidas. Um beijo no coração de todos vocês, meus povos e minhas povas, e até a próxima aula!